Boa noite, irmãos, graça e paz de Cristo Jesus. Tudo bem com vocês? Nós estamos numa série de estudos sobre o livro de Apocalipse. Na quinta-feira passada nós fizemos uma breve introdução sobre o livro de Apocalipse. Vimos ali o autor, tema, propósito do livro, algumas especificações, algumas curiosidades. Fizemos ali uma introdução, ali nos primeiros versículos, do versículo 1 até o versículo 3. Hoje, nesse segundo estudo, nós estaremos estudando essa segunda parte, que vai do versículo 4 até o versículo 8, que é a dedicatória ali de João às igrejas. Estaremos expondo versículo por versículo, e o meu objetivo é que, em nome de Jesus, você venha a ser edificado pela palavra do Senhor. Vamos fazer a leitura, irmãos? João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante de Deus, diante de seu trono, da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou de nossos pecados e nos constituiu rei e sacerdotes para Deus e Pai. Para Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quanto o transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Vamos orar, irmãos? Deus bendito, esteja nos iluminando, para que possamos compreender a Tua Palavra, para que venhamos ser edificados pela Tua Palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quinta-feira passada, no nosso último estudo, eu falei que o livro de Apocalipse, ele tem uma linguagem simbólica. Ele tem muitas metáforas, muito simbolismo, e ele não deve ser interpretado de forma literal. Se nós formos ler o livro de Apocalipse, nós entraremos em um grande conflito e teremos muita dificuldade se nós lermos ele, em tudo que nós vemos ali de forma literal. Chega a ser algo assim até que dá um certo desconforto, um certo medo, um certo temor, cada figura assim que aparece. Esse não é o objetivo do livro. Em pregações, em estudos passados, eu falei sobre o gênero literário. Cada livro ele tem um gênero literário. O Apocalipse tem essas figuras apocalípticas, né? Mas esse, irmãos, não é um livro de tão grande e difícil interpretação, como muitos acham e outros até se omitem e decidem não buscar, não ler, não se aprofundar. Meu objetivo aqui é trazendo o esclarecimento da palavra de Deus, dizer que esse livro é um livro simples. O livro de Apocalipse é, como diz a primeira palavra do livro, né? Revelação, é o livro da revelação de Jesus Cristo, da pessoa de Jesus Cristo para a igreja. É por isso que o crente lê e entende, e aquele que não é crente, ele lê, ele não entende bolufas, porque o texto existe símbolos, existe figuras, e não foi escrito para ele, foi escrito para a igreja. Capítulo 1, versículo 1 de Apocalipse é a revelação. Então nós temos que estudar e entender o que essa revelação ela vem falar conosco. Eu disse também no estudo da quinta-feira passada, eu vou tentar colocar o link aqui embaixo na descrição, caso eu lembre eu venha colocar, caso eu esqueça,
procure aí no canal da Congregação Batista no Recanto do Sol, Introdução ao Apocalipse, digite Introdução ao Apocalipse, ou vai pesquisando na playlist de estudos sobre o livro de Apocalipse que você vai achar. Ali eu passo muitas informações. É importante você assistir esse estudo para você passar para o próximo passo, que é esse estudo número 2. Você vai ter muita facilidade, porque existem símbolos no Apocalipse que falam de números. Nós vamos ver hoje. No estudo da semana passada eu falei sobre numerologia, sobre o número 7, que nós vemos muito. O livro de Apocalipse, ele não é para ser lido de forma cronológica, do capítulo 1 até o capítulo 22, ele foi feito através de módulos, de sessões. Você tem que ler, são 7 sessões, que todas elas dizem a mesma coisa, mas sempre uma câmera filmando de um ângulo diferente, mostrando que Jesus reina, a igreja vai reinar juntamente com Cristo, Satanás será envergonhado e a igreja, aqueles que permanecerem fiéis, estarão diante do Cordeiro, que tem a chave que abre a porta e ninguém mais fecha. Então, irmãos, é importante você assistir a introdução ao Apocalipse para nós podermos avançar e assim entendermos melhor esse estudo número 2. Logo aqui, nesse primeiro versículo que nós lemos, no versículo 4, nós temos o autor da epístola, João, apóstolo, que é aquele que escreveu o Evangelho de João, escreveu as 3 epístolas, as 3 cartas, e escreveu o livro da Revelação, né? Então, ele tem o seu destinatário, aquele a qual é o endereçado desse livro, do livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse ele foi enviado para as 7 igrejas que se encontram na Ásia. As 7 igrejas que se encontram na Ásia. Nós sabemos que o 7 ele tem um significado. Nós vamos ver também diferente do que nós vimos semana passada, que nós vimos muito 7, o significado 7. Hoje nós vamos ver um pouquinho de 3. O significado do número 3, nós vamos falar um pouco de trindade, a trindade que é explícita em todo o livro de Apocalipse, e de forma pessoal nós vamos ver aqui também no estudo de hoje. Então, 7 no livro, na palavra de Deus, na Bíblia e no livro de Apocalipse, ele significa completo. O 7 significa completo. O 7 significa totalidade. O 7 significa tudo. Nós vemos que Deus ele criou o mundo em 7 dias. A obra está completa, a obra está totalizada, a obra está plena. Então o número 7 na Bíblia, muitas das vezes ela tem o sentido de completo, de total, de totalidade, de plenitude. Então, quando João ele escreve que o livro de Apocalipse está sendo enviado para as 7 igrejas, já que nós sabemos que o número 7 é completo, é totalidade, é plenitude, quando nós estudamos um pouquinho de história, aprofundamos no texto, nós sabemos que não existia somente 7 igrejas ali na Ásia Menor, que hoje é a costa ali da Turquia. Na Ásia Menor não existiam 7 igrejas. Se você abrir o livro de Colossenses, você vai ver que em Colosso também tinha uma igreja. Tinha a igreja de Hierápolis, aí já dá 9 igrejas. Tinha a igreja de Troade. Você tem em Colossenses capítulo 1, versículo 2, você vê a igreja de Colosso. Capítulo 4, 13, você vai ver de Hierápolis. Atos capítulo 20, versículo 5, você vai ver a igreja de Troade. Então, existiam igrejas que eram mais próximas ali à igreja de Éfeso, né?
que era a primeira igreja batista de São Pedro da Aldeia, era a igreja, assim, pensa numa igreja aí na sua cidade, no seu estado, uma igreja grande, histórica, bem conhecida. Essa é a igreja de Éfeso. Existiam igrejas que eram mais próximas que ela, mas que não é citada aqui em Apocalipse, capítulo 1, versículo 11. No versículo 11 é citado o nome de igreja por igreja, que são 7, mas existiam outras igrejas que estavam ali a alguns passos, alguns quilômetros dessas igrejas. Éfeso é citada, Éfeso é a primeira igreja citada. Existiam, lógico, igrejas um pouquinho mais distantes, que também não estão citadas aqui. Então, Apocalipse é só para essas 7 igrejas aqui? Não, irmãos. A forma literária, a estrutura literária do livro de Apocalipse, o simbolismo que tem no livro de Apocalipse, por isso que eu disse no início, não podemos ler o livro de Apocalipse de forma literal, senão nós estamos fadados ao fracasso, não iremos entender. Pastor, o que significa o número 7? Totalidade. O que significa 7 igrejas? Todas as igrejas, de todas as eras, de todas as épocas, de todos os tempos, a totalidade das igrejas. Essa carta, a carta de Apocalipse, ela foi escrita para os contemporâneos de João, foi escrita para a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, mas também foi escrita para a igreja medieval, a igreja da Idade Média, também foi escrita para a igreja, escrita para a igreja primitiva, foi escrita para a igreja da Reforma Protestante, foi escrita para a igreja da Idade Média, foi escrita para a igreja de hoje. O livro de Apocalipse foi escrito para a igreja de amanhã. Então o livro de Apocalipse ele tem essa mensagem que é para a igreja. Quando nós chegarmos nas orientações específicas para cada igreja, essas orientações elas se aplicam a toda a igreja de Jesus Cristo de toda a época. Eu não posso cometer esse equívoco, esse erro de dizer que tal tipo de erro, de pecado só aconteceu numa época tal. Ah não, essa igreja aqui é a igreja de tal tempo, essa outra igreja aqui é de tal tempo, a igreja de Éfeso é de tal tempo, a igreja de Esmirna é de tal tempo. Então esse tipo de coisa só aconteceu nesse tempo, não acontece mais nesse. Isso é hipocrisia, irmão. Isso é falta de sabedoria. Então como nós devemos interpretar? Dessa forma. O livro de Apocalipse ela foi escrita. E esse número 7, essas 7 igrejas, elas representam toda a igreja de todas as épocas, a igreja de todo mundo, a igreja universal, a igreja de todo o universo em todas as épocas. Essa é o que a fala de João quer nos ensinar. E ele continua, ele vem cumprimentando a igreja. Ele diz, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz. Irmãos, o que significa graça e paz? Nós vamos esmiuçar, texto por texto. Graça e paz, ainda no versículo 4. Graça e paz, irmãos, é um baita cumprimento. Graça e paz é um cumprimento. Graça e paz é um cumprimento cristão. Graça e paz é uma saudação cristã. Nós sabemos que graça, isso nós ensinamos muito na escola bíblica dominical, a graça de Deus é o favor imerecido. É o amor de Deus sobre a nossa vida. Nós não merecemos, mas nós temos Jesus, nós temos a graça que foi manifestada para o seu povo. E é através dessa graça que nós temos paz, que nós temos a paz com Deus. É por isso que nós cumprimentamos uns aos outros com a graça e a paz de Cristo Jesus. Esse é um cumprimento cristão. Esse é uma saudação cristã. É por isso que o apóstolo Paulo, em todas as suas cartas,
ele inicia cumprimentando os seus endereçados às igrejas com graça e paz da parte de Deus. Ele sempre cumprimentou. O apóstolo Paulo foi a pessoa que mais foi iluminado ali por Deus para escrever textos inspirados. 13 epístolas, 13 cartas ele enviou para as igrejas. Foi o homem que mais escreveu. E ele sempre iniciava o texto, graça e paz, com esse cumprimento, com essa saudação à igreja. Graça e paz da parte de Deus. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, como ele escreve para Timóteo. Nós temos Pedro também. Todas as cartas do apóstolo Pedro, ele inicia cumprimentando a igreja com a graça e com a paz. Pedro escreveu 2 cartas. Se tiver gincana bíblica, você já responde. Quantas cartas Pedro escreveu? 2. Pedro escreveu 2 cartas e ele cumprimenta a igreja com a graça e paz. Lá em 2 João, nós vemos João também cumprimentando a igreja com a graça e a paz. Então, irmãos, essa é uma fórmula encontrada nessas epístolas. Possui um profundo significado cristão. Mas graça e paz, o texto bíblico que nós lemos, versículo 4, diz que graça e paz a vocês, igreja, da parte de quem? Da parte daquele que daquele que era e daquele que há de vir. Graça e paz da parte daquele que primeiro aquele que aquele que era e aquele que há de vir. Deus, ele é Pai. O que isso significa? Que Deus, ele é eterno. Isso, irmão, fala sobre a eternidade de Deus. Ele era, quando ele criou, ele era Deus. Ele é na minha vida, ele é Deus na sua vida. E ele é o Deus que há de vir. Ele é o Deus ao longo da história. Ele é o Deus que age na igreja, em nossa vida, ao longo da história. Ele é de eternidade a eternidade. Ele era. Ele é o dono do tempo. Ele é o dono da origem do mundo. Ele é Deus na minha vida hoje. Ele é o Criador. E ele há de vir. O que isso significa? Que quando já não mais existe tempo, aquele que vem, aquele que há de vir, aquele que está vindo, irmãos, esse texto ele é altamente messiânico. Esse texto ele é altamente messiânico. Ele fala sobre a vinda de Cristo para levar a sua igreja para a eternidade. Aquele que há de vir. Então, nós vemos graça e paz daquele que é eterno, o Deus, o Criador. Ainda no versículo 7, no versículo 4, graça e paz da parte dos 7 Espíritos. Pastor, o que quer dizer 7 Espíritos? Irmão, 7 Espírito quer dizer Espírito Santo de Deus. O 7 Espírito está se referindo, nós já sabemos o significado do número 7, totalidade, o simbolismo que está por trás desse número. 7 Espírito é uma designação ao Espírito Santo de Deus. O 7, ele representa plenitude. O 7, ele simboliza a universalidade. Então, o 7 é o agir do Espírito Santo, é o agir de Deus através do Espírito Santo, através de sua múltipla operação. Pastor, então, o Espírito Santo só pode agir de 7 formas? Não. 7 quer dizer plena. 7 quer dizer totalidade, universalidade. É isso que quer dizer. O Espírito Santo ele não é limitado. Em Isaías, capítulo 11, no Antigo Testamento, no versículo 2, nós temos até um exemplo. Diz assim: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito do conhecimento,
o espírito de conselho, o espírito de fortaleza e o espírito de temor do Senhor. Então, nós vemos que o Espírito Santo de Deus, ele é completo, ele só age através dessas 7 formas? Não. Deus, ele é multiforme, mas por conta desse simbolismo, por conta do significado do 7, nós interpretamos e entendemos que esse 7, assim como o número 7, do início desse versículo, que é enviado às 7 igrejas na Ásia, representam todas as igrejas de todas as eras. O 7 tipifica a igreja de forma geral. Os 7 espíritos simboliza o Espírito Santo de Deus. Isso fica mais forte ainda, porque ele é usado nesse texto junto com Deus, o Pai, o Criador, junto com Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, o nosso Senhor, o nosso Salvador e o Espírito Santo de Deus. Essa daqui é a graça e a paz. João, ele está cumprimentando a igreja com a graça e a paz da parte da Trindade divina. Irmão, isso é muito profundo, isso é muito forte. Eu cumprimento a igreja da parte da Trindade divina. Eu cumprimento a igreja da parte daquele que era, que é e que há de vir. Eu cumprimento a igreja da parte dos 7 Espíritos, ou seja, do Espírito Santo de Deus. E eu cumprimento a igreja da parte de Cristo. Aí já entra no versículo 5. E cumprimento a igreja com a graça e a paz da parte de Cristo Jesus. E ele abre um parêntese. Cristo Jesus, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Pastor, o que quer dizer isso? Jesus Cristo, ele é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano sobre os reis da terra. Vamos lá por pontos. Fiel testemunha. A palavra grega para essa fiel testemunha é mártir. Os mártires ficou muito conhecido, principalmente no século I, e ao longo da história da igreja nós temos muitos irmãos que, defendendo a causa de Cristo Jesus, foram assassinados, foram perseguidos, entregaram a sua vida. Isso acontece hoje. Aconteceu no Brasil, aconteceu no país há pouco tempo atrás. Nós fomos perseguidos, há 200 anos atrás, na história do nosso país, o cristão, ele era perseguido pelo Vaticano, pela Igreja Católica. Então, a fiel testemunha significa o mártir, significa aquele que dá a sua vida, o mártir fiel, a fiel testemunha, o homem fiel. É aquele que testifica o que ele viu. Ele sabe e ele testifica. Ele sustenta o seu testemunho até o fim e ele está, logicamente, disposto a morrer por isso. É por isso que Jesus, ele é a testemunha fiel. Porque Cristo, ele deu a sua vida por nós. Cristo, ele viveu de forma irrepreensível. Ele deu a sua vida e ele morreu para que a igreja, para que eu e você pudéssemos ser salvos. É por isso que ele é a fiel testemunha. Ele é o mártir fiel. Amém? Agora nós vamos ver Jesus Cristo como o primogênito dos mortos. Primogênito não vem de primogenitor, vem de primeiro. O primogênito é o primeiro na ressurreição dos mortos. Jesus, ele é o primeiro da fila. Ah, pastor, mas Jesus vai ser o primeiro? Lázaro ressuscitou? Lázaro ressuscitou, mas ele morreu novamente. A filha da viúva de Naim, ela ressuscitou, mas ela, morreu novamente. A filha de Jairo, ela ressuscitou, mas ela morreu novamente. Jesus é o único que ele morreu, ele ressuscitou e ele jamais tornará a morrer. Ele não morreu, ele está vivo, é o único que está vivo. É por isso que ele é o primogênito. Ele é o primeiro da fila.
ele foi glorificado, recebeu do Pai um corpo glorificado, e nós seremos glorificados juntamente com Jesus, que é o primeiro, que é o primogênito da fila. Amém, irmãos? Vamos avançar. Jesus, ele também nós vemos nesse versículo que ele é o soberano sobre os reis da terra. Irmãos, aqueles que atacam a igreja, eles irão reconhecer, eles irão confessar, o seu joelho irá se dobrar, a sua língua há de confessar que Jesus é soberano, que Jesus ele é rei. Lá no livro de Mateus tem a volta de Cristo, como vai ser algo triunfante, irmãos, e todos os reis. O texto diz que Jesus ele é soberano sobre os reis da terra. Aqueles que perseguem a igreja, aqueles que perseguiram a igreja, aqueles que perseguiram vão ressuscitar para juízo. E todos, irmãos, todos os reis. Aqui, lógico, é uma leitura onde existia um governo monárquico. Na nossa atual conjuntura e no nosso país nós somos republicanos. Então, os presidentes de todas as nações irão se dobrar, irão reconhecer que Jesus é rei. Mesmo aqueles que não vão aceitar, mesmo os líderes comunistas, aqueles que vão permanecer com o coração duro, com o coração endurecido, mas todos irão reconhecer que Jesus é rei, que as promessas dele se cumpriram, se cumprem e se cumprirão. Jesus é soberano sobre todos os reis da terra, acima de todos os poderes de homens e também acima de todos os poderes espirituais. Os principados, as potestades irão reconhecer que o Senhor é Deus. Para eles, a Bíblia diz que não há uma segunda chance. Para Satanás e seus demônios, não há uma segunda chance. Há somente um juízo de fogo e enxofre. Irmãos, João, em meio a essa visão, ele é tomado por um tão grande espírito de adoração. Ele não vê uma outra forma que não seja adorar, após ele ter essa visão, onde o Deus Trino se apresenta para ele. Ele está encarcerado, preso na ilha de Patmos, e ele é cumprimentado. Ele tem essa visão de Jesus glorificado, a fiel testemunha, o mártir fiel, o soberano sobre o Rei eterno, o primogênito dos mortos. Ele entra em um estado de doxologia, aonde ele glorifica a Deus, aonde ele louva a Deus, aonde ele exalta ao Senhor. E continuando aqui o versículo 5, ele diz: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou de nossos pecados e nos constituiu reinos e sacerdotes para seu Deus e Pai. A ele a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Irmão João, ele está contemplando o Senhor da glória, e ele, vendo o Senhor ressurreto, ele não tem outra forma que não seja glorificar, exaltar toda a magnitude. Ele cai em doxologia, em louvor, em adoração plena ao Senhor, porque ele nos ama no tempo presente. O texto que nós lemos, o versículo, a parte B do versículo 5 e o versículo 6, nós entendemos que o Senhor, ele nos amou. Aquele que nos ama, ele nos ama. É por isso que ele deu a sua vida. É por isso que ele derramou o seu sangue, para nos perdoar, para nos libertar de nossos pecados. É isso que o texto diz. É porque ele nos ama. É por isso que ele derramou o seu sangue. Ele nos amou. É por isso que ele deu a sua vida por nós. E ele nos constituiu
reino e sacerdotes, para reinar juntamente. A igreja de Jesus Cristo, ela reina juntamente com Deus o Pai. Aí ele diz, João diz, a Ele a glória, a Ele o poder, a Ele o domínio, pelos séculos dos séculos. Amém. Irmãos, nós reinamos juntamente com o Cordeiro. Nós reinamos, nós somos reis e sacerdotes. Nós estamos na batalha vitoriosos. Nós estamos conduzindo, essa é a função da igreja. É reinar, estabelecer o reino de Deus sobre a face da terra, conduzir as pessoas a Cristo. Nós somos sacerdote. Na antiga aliança, o sacerdote oferecia um sacrifício para que Deus pudesse estar expiando o pecado do povo. Hoje a igreja em Cristo Jesus, nós oramos, intercedemos para que vidas venham ser transformadas. Nós reinamos, nós temos autoridade, nós somos sacerdotes, nós intercedemos pelo povo para que haja salvação entre nossos parentes e até os confins da terra, irmãos. É muito bom glorificar a Deus. Lendo essa palavra, não tem como eu também não estar nesse estado de doxologia. Imagine João, irmãos, tendo essa visão, olhando e vendo Cristo ressurreto. Irmãos, o homem ele tem que se dobrar diante da divindade, o homem tem que se dobrar diante do Senhor. A Ele a glória, o poder, o domínio. Eu quero parafrasear essa doxologia de João aqui, irmãos. Vamos avançar, irmãos. Louvado seja Deus. Próximo versículo. Versículo 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Irmãos, a vinda de Jesus não será secreta. A vinda de Jesus não será oculta. A vinda de Jesus todo olho verá. A vinda de Jesus será visível. A vinda de Jesus será pessoal. Jesus ele fala sobre sua vinda lá no sermão profético, no capítulo 24 de Mateus. Ele fala sobre sua vinda. O homem, ele não tem que estar atemorizado. Vamos falar que ele está no Ocidente, vamos correr todo para o Ocidente. Ah não, ele está no Oriente, vamos todo para o Oriente. Não vai ser dessa forma. Jesus fala sobre isso. Vai ser pessoal. Todo mundo do Ocidente ao Oriente vai ver. Vai ser algo nunca visto na história, irmãos. A vinda de Jesus vai ser pessoal, todos verão. E vai ser algo majestoso, vai ser algo glorioso, vai ser algo fantástico. A volta de Jesus para levar os fiéis, para levar a sua igreja, será uma volta triunfante de Jesus Cristo, irmãos. Será uma volta física, todo olho verá. O texto diz, versículo 7, que todo olho verá, inclusive aqueles que o transpassaram. Inclusive aqueles que pegaram a sua lança, aqueles soldados romanos que foram conferir para ver se ele estava morto mesmo, não, e espetaram a lança na barriga de Jesus. O texto diz que até eles verão a volta. Sabemos que alguns se converteram. Verdadeiramente, esse era o Filho de Deus. E outros, infelizmente, não se converteram e irá para um lugar que foi preparado para Satanás, os seus anjos e todos aqueles que são desobedientes, que não reconhecem ao Senhor Jesus, o Rei da Glória. Todas as tribos da terra se lamentarão. Irmãos, eu quero fazer um apelo aqui. Se você não entregou a sua vida a Jesus, entregue a sua vida a Jesus. O versículo que nós lemos aqui no versículo 7 diz que todos verão. E muitos se lamentarão. Todas as nações se lamentarão. Aqueles que não reconheceram Jesus como soberano, como Senhor, vão chorar. O texto diz que vão se lamentar, porque tiveram tempo, mas não se reconciliaram com o Senhor. Não entregaram a sua vida ao Senhor.
Esse versículo, ele é encontrado também lá no livro de Zacarias, capítulo 12, versículo 10, a parte B de Zacarias, que diz assim: olharão para aquele a quem transpassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como quem chora amargamente pelo primogênito. Esse é o resultado daqueles que recusaram Jesus. Jesus, ele está fazendo um convite. Ele faz um convite para você aceitá-lo, reconhecê-lo como Senhor e Salvador da sua vida, para transformar a sua vida. E quantos estão recusando ao Senhor Jesus? É por isso que esse texto diz que esses que recusam a Jesus, esses se lamentarão. Esses sim irão se prantear por conta do juízo divino. Está lá no livro de Mateus, capítulo 25, versículo 41. E para o povo de Deus, para aqueles que reconheceram Jesus, para aqueles que permitiram que o Senhor transformasse sua vida, para aqueles que o seguem, tem promessa, irmãos, tem promessa. Nós vamos receber muitos galardões, nós teremos uma grande recompensa. Para nós será regozijo, gozo, festa, alegria. Olha o que diz o livro de Mateus, capítulo 25, versículo 34. Então dirá o Rei Jesus para aqueles que tiverem à sua direita: venham, 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 benditos de meu Pai, venham, benditos de meu Pai, entrai na posse que está preparado, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aleluia, louvado seja o Senhor, irmãos. Como nós temos motivo para glorificar o nosso Deus. Ele virá e não tardará. Ele virá e não tardará. Certamente virá. Amém. Ele é o próprio Amém. O Senhor é o próprio Amém. Aqui em Apocalipse 3, versículo 14, nós vemos Jesus sendo chamado de o Amém. Ele mesmo é quem confirma. Irmãos, nós só temos motivo para glorificar a Jesus. Não é tempo de perder tempo, é tempo de entregar a nossa vida, de remir o nosso tempo, de buscar o Senhor enquanto há tempo. Quase um trocadilho saiu, versículo 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor, o Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Irmãos, esse versículo aqui, ele é uma espécie de uma assinatura do próprio Deus, sobre tudo o que ele diz em sua palavra, sobre todas as suas promessas, sobre todo o seu amor, misericórdia e juízo. Isso, esses versículos que nós vemos aqui, ele é uma espécie de um resumo apocalíptico, um resumo de todo o livro do Apocalipse. E encerra dessa forma. Ele volta ao início de tudo aquilo que nós lemos na semana passada, no versículo 4, onde nós passamos a estudar esse segundo estudo. Ele volta àquele que era, o cumprimento à igreja, aquele que é e aquele que há de vir. O Deus Todo-Poderoso, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Nós temos que nos dobrar diante desse Deus. Irmãos, nós encerramos esse segundo estudo. Eu estou aqui, irmãos, eu estou encerrando esse estudo, mas eu não quero parar. A vontade que dá é de ficar aqui com vocês, porque Deus, ele é grandioso e é muito fantástico, irmãos, poder pegar a palavra de Deus, a revelação de Deus e meditar e ver o quanto ele nos ama. Eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós oramos. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós declaramos que o Senhor é Deus. Nós declaramos que queremos ter uma intimidade maior com o Senhor.
para entender a Tua palavra. Pai, continua nos iluminando, nos dando sabedoria e discernimento para Te conhecer através do exame, papai, através da meditação da Tua palavra. Continua falando com o Teu povo, Pai. Nós oramos grato, papai. Que essa seja uma noite de salvação, de edificação, de transformação, Pai. Nós oramos grato em nome de Jesus. Amém. Irmãos, boa noite. Que Deus te abençoe. Se você está vendo esse vídeo durante o dia, tarde, bom dia, boa tarde. Que você tenha uma semana abençoada. Que Deus abençoe a sua família. E aceita Jesus. Até mais.